Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Tema do dia 24, volume 2, trecho 42, 23 de junho de 1899. Vá ao confessor com Jesus e pede por ele. Tendo ouvido a Santa Missa e recebido a comunhão, o meu amado Jesus fazia-se ver de dentro de meu coração. Depois senti-me a sair de mim mesmo, mas sem Jesus. Vi o meu confessor e como ele me tinha dito que depois da comunhão viria nosso Senhor e que ele pedisse por ele. Então, assim que eu vi, disse-lhe: Pai, o Senhor disse-me que Jesus devia vir e não veio. E ele me disse: Porque não sabes, porque não o sabes encontrar. Por isso por isso dizes que não veio. Olha bem, pois está em teu interior. Olhei em mim e vi os pés de Jesus. Olha bem, pois ele está em teu interior. Aí sim ele olhou, né, com mais atenção. Olhei em mim e vi os pés de meu Jesus que saíam de meu interior. Logo os tomei com a mão e o tirei a Jesus. Abracei-o e vendo com a coroa de espinhos na cabeça, né, sofrendo, né, por isso escondia, né, que quando ele quer castigar, ele se esconde dela. E o padre aqui, o confessor aqui já, de certa forma, né, entendendo, né, o agir de Jesus, né, as intenções, a forma, disse, né, não sabeis encontrar, por isso diz que não veio. Então, ela o tira de dentro dela, né, abracei-o e vendo com a coroa de espinhos na cabeça, a atirei e a dei na mão ao confessor, dizendo-lhe que a cravasse em minha cabeça. E assim o fez, mas o que, por quanto a força fazia, não conseguia fazer penetrar nenhuma só coluna. Eu lhe disse, mais forte, não tema que eu vá sofrer muito, porque como você vê, está Jesus, que me dá a força. Mas por mais que eu tentasse, tudo era inútil. Então me disse, não está em minhas forças o poder fazer. Não estava na força do sacerdote o poder fazer isto, porque sendo osso, o que devem penetrar estes espinhos, eu não os tenho. O que eu entendi daqui? Luísa disse a ele, né, não temas que eu vá sofrer, porque comigo está Jesus. Então, Jesus é a minha força, né? Ela disse. De igual forma, o sacerdote também, no seu ofício, na sua condição de persona Christi, né, deveria ter esta confiança, né, em Jesus. Até entendi que é isso que o trecho que transmiti, né, para que ele também tenha essa confiança em Jesus, que Jesus o daria força, já que ele tem toda a força, uma vez que a igreja o instituiu como sacerdote, né, dele confiar mais no poder sacerdotal, né, se abandonar mais, se entregar mais, né, confiar mais. Tanto que ele responde aqui de uma forma totalmente humana.
né, e o divino é espiritual, é sobrenatural, né, ele está agindo aqui com o racionalismo, que ele diz: "Mas por mais que eu tentasse, tudo era inútil, então me disse: não está em minhas forças o poder fazer isto, porque sendo osso, ou seja, o crânio, né, um osso duro, os espinhos da coroa não pode trespassar". Né, saímos do humano e permanecemos, né, suspensos no divino, no sobrenatural, no espiritual. Que aí é o que Luísa disse, né, o que Luísa fez. Então dirigi-me ao meu doce Jesus dizendo: "Tu vês que o Pai não sabe pô-la", né, ou seja, não sabe, né, por ainda não conhecer, por ainda não se entregar, né, ou seja, não tem o conhecimento ainda, né, até porque está aqui no volume 2, né, se Luísa está começando, quanto mais os padres, né, estão ainda se adaptando a esta realidade, né, se abrindo a esta realidade que Jesus ainda está por vir a fazer na Luísa, né. Tu vês que o Pai não sabe pô-la, introduza um pouco tu mesmo, né, aqui ó, a parte que se diz que Jesus suplanta os nossos atos, né. E o padre, o sacerdote, de uma maneira, diferente, ele, não vou dizer que ele recebe o dom da divina vontade, mas mediante a condição, o ofício dele, Jesus vive nele, Jesus é autoridade sobre ele, né, ou seja, dá a ele a autoridade, a força, o poder, né, é o que Jesus deu aos apóstolos, né, e bem como hoje ao sacerdote, as cabeças da igreja. Então aqui, deixa eu ver se eu entendo. E Jesus estendeu as suas mãos e no instante fez penetrar na minha cabeça todos aqueles espinhos, com indizível dor e contentamento. Jesus o fez, né, suplantou o ato, né, e por meio desse o entendimento, o conhecimento, né, que é o que eu estou entendendo nesse trecho. Porque da mesma forma era só o padre que podia fazer ela voltar à ordem, né, voltar no seu estado natural, né, sair da petrificação. Então aqui a isto ele reconheceu que foi dado a ele a força, né, o poder, bem como também é dado a ele tudo mais que Jesus quiser dar, mediante a sua abertura, a sua adesão, né, o seu abandono, o seu esvaziamento de si mesmo. Né, porque no instante em que a pessoa é ordenada sacerdote, a pessoa já não existe, é Cristo quem vive, né, por meio dela. Ele precisa desaparecer. De certa forma, é o mesmo que somos chamados a fazer, a viver na divina vontade. E diante disso, né, essa correspondência do Padre, ele conhecendo o livro do céu, né, conhecendo a divina vontade, né, que potência se torna esse Padre. Né, e até é lamentável, é triste ver a resistência, né, em direção a se concretizar esta realidade, né, mediante o tamanho orgulho, né, dos sacerdotes. O quão inflado grande parte deles estão de si mesmo, né, de seus doutorados, de seus conhecimentos, de suas bagagens, né, espirituais. Não largam ou não quer largar, nem por um instante. Então, continuando depois disto, juntamente com o confessor,
pedimos a Jesus que derramasse em mim a sua amargura, para livrar as nações de tantos flagelos, que lhes estão ordenados, como hoje, que estava preparado uma saraivada um pouco longe de nós. Então o Senhor, para condescender com as nossas orações, derramou um pouco, né? Ela, no seu ofício de vítima, Jesus ainda se serve disto, né, na pessoa dela, pois não está ainda a transmitir a ela o conhecimento da divina vontade. Então ainda a satisfaz, mas de certa forma também, uma vez sendo ela instituída vítima, é a vontade de Deus que ela assim faça, né, que seja derramado por sobre ela para aliviar as criaturas, como ela diz, não tão distantes dela, ou seja, não tão distantes de Jesus, né, mas ainda na ignorância e na obstinação de suas vontades, né, ou seja, sem os conhecimentos. Né, então, continuando. Além disso, como eu continuava a ver o confessor, comecei a implorar a Jesus por ele, dizendo: Meu bom e amado Jesus, peço-te que concedas a graça ao meu confessor, de fazê-lo todo teu, segundo o teu coração, e ao mesmo tempo dar-lhe a saúde corporal, né? Vida longa, para que ele exercesse por mais tempo o seu ofício ali junto a ela, que era uma grande dificuldade que ela tinha, né, em relação aos padres. Tu viste como ele cooperou comigo, né? Ele quer corresponder, né, para te aliviar tanto a cabeça dos espinhos, como para te fazer derramar as tuas amarguras. E se não conseguiu cravar meus espinhos na cabeça, não foi para não te aliviar, né? Não foi uma resistência dele, nem por sua vontade, mas porque não tinha força. Por isso também, por isso deves, né? Por isso também, por isto deves me escutar, que me diz: ó, meu só e único bem, o farás, bem tanto na alma como no corpo, né? O dará a força, o conhecimento, né? Mas Jesus me ouvia e não me respondia, e eu mais esforçava em rogar-lhe, dizendo: Esta manhã não te deixarei, nem deixarei de rogar, se não me der sua palavra, de que me ouvirá favoravelmente no que te peço para ele. Mas Jesus não dizia uma palavra. De repente nos encontramos rodeados de pessoas. Estas pareciam que se sentavam ao redor de uma mesa, comendo, e nela também estava a minha porção. E Jesus me disse: Minha filha, tenho fome. A família humana. A família humana sentada em uma mesa, e nessa mesa a porção também da Luísa, da vítima. E Jesus diz: Minha filha, tenho fome, e eu dou-te a minha parte. Não estás contente? E Jesus: Sim, mas não quero que vejam que estou aqui. Ele quer se ocultar, uma vez que só a Luísa dá a ele o contentamento, né, a correspondência. Os outros estão ocupados com outras coisas, né, voltados a si mesmo, em seus interesses. Portanto, ele não se alegra, não se satisfaz, e, como ele diz, tenho fome, tenho fome. E ela: Está bem, farei ver que a tomo para mim, a refeição, né, a tomo a refeição para mim, e sem que se deem conta, te o darei.
E assim o fizemos. Logo depois, Jesus levantou-se e, pondo os seus lábios à minha frente, começou a fazer um ruído com sua boca, como um som de trombeta. Todas aquelas nações empalideciam e temiam, dizendo entre elas: O que acontece? O que acontece? Ah, agora nós vamos morrer. Que eram pessoas à mesa, agora já são todas aquelas nações. Estão entendendo que é realmente isso, né? A família humana. É a família humana se pondo à mesa para comer. Porém, Luísa voltada para Jesus e o restante, né? A humanidade voltada a si mesma, aos seus interesses. E diante disso, né? Diante dessa incorrespondência, o ruído que Jesus soa, né? O som de trombeta. E elas, sempre sabendo do mau caminho que trilham, reconhecem, né? Agora nós vamos morrer. Mas também, como eu já disse, né? Não de arrependimento, mas aqui de remorso. Né? Eu disse-lhe: Meu Senhor Jesus, que fazes? Como até agora não queria ser visto e logo se põe a fazer ruído? Fique quieto. Não faça que as pessoas tenham medo. Não vê como todas se assustam? E Jesus, agora é nada. O que será quando de repente fizer soar mais forte? Por conta da dureza de seus corações, é necessário fazer soar mais forte. Será tal o temor de que serão presas, que muitos e muitos deixarão a vida. E eu, meu Jesus adorável, que dizes, sempre nisso que queres fazer justiça, né? Sempre nesta mesma tecla, né? Que queres fazer justiça. Mas não faça, né? Misericórdia, misericórdia, peço-te para o teu povo. Depois, tomando seu aspecto doce e benigno, e voltando a ver o confessor, comecei de novo a importuná-lo, e Jesus me disse: Farei com o seu confessor como com aquela árvore enxertada, que não se reconhece mais a árvore velha, tanto na alma como no corpo. Né? O darei a força, né? Serei eu a viver nele, né? A árvore enxertada. Não mais ele, mas eu a viver nele. Né? Todo o reconhecimento do poder sacerdotal que tem, que lhe dei. Né? De assim como lá em Jesus, teve diante do sacrifício de Jesus, teve o sacerdote, o apóstolo, o São João, né, que presenciava tudo, todo o sacrifício. A mesma situação se repetiu na vida de Luísa e ele, esse sacerdote, que, né, ministraria esse sacrifício, o ofício de vítima, né, que Luísa havia recebido. E ele a acompanhar tudo isso, né, o grande bem, a grande graça que Jesus havia dado a ele. O que ele diz: Farei com seu confessor como com aquela árvore enxertada, que não se reconhece mais a árvore velha, tanto na alma como no corpo. E em penhor disto te dei em suas mãos como vítima, para que se sirva disso. Tá? Jesus, em penhor disso, tá? A confiança que ele depositava no sacerdote, entregou nas mãos dele, aos cuidados dele, Luísa, a sua vítima, né? A futura pequena filha da divina vontade. Então, que grande graça ele havia dado, né, a esse confessor. E de modo a qual ele né, correspondendo ao seu ofício, né, como sacerdote, que grande bem faria, né, a toda a humanidade, a igreja,
tanto que está aí os escritos, reconhecidos pela igreja, ainda abandonado, desprezado, mas já reconhecido pela igreja, por conta dos sacerdotes que acompanhou a vida de Luísa, que acompanhava ali, né, tudo, dava a ela toda a direção espiritual, né? Celebrava-se a missa todos os dias no quarto dela, e, enfim, a igreja, com seu poder sacerdotal, a acompanhou, né, toda a trajetória. E aqui até ligando ao exemplo que foi dado, né, da pessoa que conheceu a divina vontade, mas que quer só se satisfazer, quer só os efeitos, né, quer só saber se é Jesus quem fala com ela ou se é a própria vontade dela ou mesmo o demônio. Né, e quer discernir isso sozinha, sem estar, né, em meio aos que Jesus está formando. Né, não quer colaborar, não quer participar, mas quer para o seu bel prazer, para a sua satisfação própria. E não somos para a nossa satisfação própria, somos para a satisfação de Deus, né? E até para que suas verdades sejam conhecidas. Assim como o sacerdote, ele não se torna sacerdote para si mesmo, mas para o povo de Deus, para Deus acima de tudo. E assim exercer o ofício designado por Deus. Né? Não há outro caminho senão o esvaziamento de si, o abandono das nossas preferências, de nossas convicções, de nossas prioridades, o nosso eu. O que ele diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz a cada dia e me segue. Renuncie a si mesmo e me segue. Do contrário, daremos o murro em ponta de faca. Corremos o risco de deturpar tudo, de distorcer tudo e tomar como verdade um falso caminho por conta do nosso orgulho, por conta da nossa autossuficiência, nosso interesse, nosso amor próprio. Ele, sendo Deus, né, se despiu da sua divindade e tomou, né, a imagem de um simples homem. Tanto mais nós que nada somos, nos apegar, né, às nossas ninharias. Deus nos livre, né, de tamanha soberba. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.